Você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Por que teve um povo escolhido e hoje em dia esse povo foi estendido a todos? Porque isso tem uma divisão também, né? Tem. A gente tem que tomar cuidado ao colocar isso, porque às vezes pode colocar de uma maneira antissemita, né? Ou de uma maneira também que perde o papel da igreja. Então, dentro do mundo da teologia, você tem três linhas, grosso modo, há mais, mas eu vou resumir aqui, grosso modo 3 linhas. Tem aquela linha cessacionista que entende o seguinte: o plano de Deus para Israel acabou no Novo Testamento. Quando Paulo vai pregar para os hebreus, Deus não tem mais nenhum papel profético, Deus não tem mais nada para os judeus, agora quem substitui o povo judeu é a igreja. Muitos judeus nem gostam dessa abordagem porque ela soa antissemita. Total. Tá certo? Mas há teólogos que defendem assim. Há outro grupo de teólogos que pensam que não, que na verdade a igreja é apenas um parênteses. O povo de Deus é Israel e nunca deixou de ser Israel. A igreja é apenas um parênteses e no final Deus vai trazer Israel de novo. E há um terceiro grupo, eu faço parte desse grupo, que entende que o povo judeu, eles cumpriram com o papel deles, que era trazer o Messias ao mundo, mas quando eles rejeitaram o Messias, eles perderam aquela relevância de dar a mensagem ao mundo. Porque até a época de Jesus, Deus queria que o mundo conhecesse a verdade por meio dos judeus. Então, novamente, não é um exclusivismo salvífico, porque Deus tinha salvos fora do povo de Israel, mas se você queria descobrir a verdade, olha para os judeus. Entendi. A Tanar, a escritura, estava com os judeus. O Messias viria deles. A língua que traduziu a revelação de Deus era o hebraico, era deles. E algumas porções em aramaico, mas majoritariamente o hebraico. E todas as linguagens de Deus são sempre da periferia para o centro. Eu sempre confundo. Centrípeda é quando você joga para lá. Centrífuga vai para fora. Para fora, é centrípeda. Centrípeda, é sempre centrípeda. Jerusalém, você vai ser fiel e as nações vão vir a você saber aprender de mim. Como o rei Salomão, que um monte de gente, inclusive a rainha de Sabá, veio a Jerusalém para ouvir de Salomão. Se eles tivessem permanecido fiéis à aliança, o mundo inteiro deveria ir a Jerusalém para aprender com eles e voltar para casa a partir dos ensinamentos judaicos. Quando os judeus rejeitaram a Jesus como Messias, e Paulo falou o seguinte: agora eu vou para os gentios, aí a ordem de Deus passa a ser agora centrífuga. Agora não é mais o mundo vai para Jerusalém. Saiam de Jerusalém e vão ao mundo. Na antiga dispensação, eu vou ser fiel e o Vilela vai vir aprender comigo de Deus. Na nova dispensação, eu saio da minha casa e eu vou à casa do Vilela pregar para ele. Por isso que os cristãos mandam missionários para o mundo e o judaísmo não manda missionário, não tem isso. Né? Não tem proselitismo, né? Exatamente. De tentar convencer os outros. Agora, aproveitando, eu não sei se eu respondi bem a questão das 3 maneiras do povo. Agora, aproveitando isso, eu acho que tem um assunto que eu queria tratar rapidamente com você aqui. Muita gente tem me perguntado, eu quero até ver se eu faço um vídeo sobre isso, sobre Israel agora nessa conjuntura, se tem uma profecia específica. Tem muita gente que acha que o Israel é o relógio do Apocalipse, né? Exatamente. Olhe para Israel que você vai entender que época que a gente está, o que está acontecendo, né? Assim, terceiro tempo, né? Eu acredito, como eu estou no terceiro grupo, que Deus trouxe a igreja, mas Deus tem um papel, muitos judeus vão aceitar no final. Tem muito judeu sincero, você entendeu? Tem muito judeu que está reconhecendo hoje que Jesus é o Messias. Muitos judeus, muitos. Gente racídica, de paiote, de preto, fala assim: olha, eu reconheci que Jesus é o Messias, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Que são as 2 religiões dos descendentes de Abraão, né? Porque o Ismael também era de Abraão. Teve um mesmo que reconheceu que Jesus era Deus pelo Alcorão. Como assim? Ele falou assim: escuta, eu comecei a ler no Alcorão. Que é um profeta, né? Ele é um profeta. E Jesus tem vários milagres no Alcorão, Maomé não tem nenhum.
No Alcorão, Jesus nasceu de uma virgem sem pecado. Maomé nasceu de uma mulher pecadora. Então, Jesus é acima de Maomé, tá alguma coisa errada. Por que Maomé é o maior dos profetas? Com base no Alcorão, ele foi procurar a Bíblia. Tem muitas pessoas do islamismo que estão sonhando com o mesmo padrão de sonho. O homem de branco que aparece. Então, só um parênteses rápido, está tendo todo esse movimento do eixo do mal, mas o eixo do bem também está movimentando no mundo. Existem muitas pessoas dentro dos países muçulmanos que estão tendo sonhos com um homem chamado Issa. Issa é Jesus em árabe. E Issa está falando com eles sobre o evangelho. Estão alguns Que coisa maravilhosa. e já estão aceitando Jesus, mas continuam vivendo lá para não serem mortos pela família. Então Deus tem a manifestação do Espírito. Agora, com relação a esse papel profético, embora, como eu falei, por ser do terceiro grupo, que acredita que Deus tem um carinho por Israel e muitos vão aceitar, que a gente tem que fazer um trabalho de testemunho, eu explico com muito carinho, de testemunho de que maneira? Eu tenho amigos rabinos, Rabino Ventura, o Ravissani, conheci o Rabino Dudu, tem rabinos lá em Jerusalém, eles sabem que eu creio em Jesus. Então, como é que eu vou falar de Jesus para eles? Eu vou mostrar para eles que Jesus não é antissemita, que Jesus era judeu, e de maneira que eles tenham um apreço por Jesus e queiram saber mais dele, através de mim, e não a barreira, porque o cristianismo fez a pior propaganda de Jesus para os judeus. Eles mataram os judeus em nome de um judeu. A Inquisição espanhola, você entendeu? Você matou o Jesus, você perseguindo. Então, houve muitos judeus. O ranço que muitos judeus têm, por exemplo, da cruz, é criado pelo cristianismo, que, sabe, e que tirou Jesus do judaísmo e acabou com o povo judeu. Então, hoje, o meu papel de testemunhar sobre Jesus é mostrar para eles que eu aceito a fé de Abraão por causa de um judeu que eu creio ser o Messias. A única coisa que me separa do judaísmo é que para mim o Messias veio. Essa é a diferença. E aí, se eles não aceitarem Jesus, eu oro a Deus, porque, como eu falei, é o Espírito Santo que vai convencer, não é o Rodrigo. Aí entra aquele negócio que eu falei. Agora, com relação ao papel profético... Que o pessoal falou que o pessoal está te perguntando. Muita gente está perguntando nas redes sociais agora, e tal. Veja bem, vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir e que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores, e essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher na hora de dar a luz. Sim. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois o menino está nascendo. Eu dei palestra um dia num lugar que para fazer essa ilustração, eu falei o seguinte, quem aqui deu a luz com 2 horas? Uma falou assim, eu dei a luz com 1 hora. 1 hora me nasceu. Eu falei, quem mais? Uma levantou a mão e falou assim, a minha ficou 3 dias de trabalho de parto. Nossa. Eu nunca vi um negócio desse. Para mim, o recorde que eu tinha visto até agora é uma mulher que ficou 18 horas, uma amiga minha que ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima 1 hora ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, 3 dias. Sim. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias, haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória, como diz o livro de Daniel, ou vai vir humilde num jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir 2 Messias, um Messias filho de José, outro Messias da descendência de Judá. Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria 2 vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda, que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala, quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, terremotos, é o princípio das dores. Ele usou a mesma linguagem. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse e das cartas de Paulo, que viveram no 2º século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, não. Eles deixaram bem claro o seguinte, o anticristo virá de Roma. O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus? Exatamente, exatamente. E o anticristo vai ser
justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até, se não me engano, achou o pastor Júnior, que teve aqui o Paulo Júnior. Paulo Júnior. Acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não estou falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Pô. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá a luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão para o deserto. O dragão não pode atingi-la no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. É o anticristo. Tá. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher, que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus. O fato dela estar gritando para dar a luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, que o Messias vem, vai aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Que é o... Como chama aquele demônio do mar lá? O famoso, não sei. Demônio do mar? Tem um... Como? Que Cthulhu? Cthulhu é Lovecraft. Vou lembrar que é... Tá. Hã? Leviatã, assim, a serpente do mar. Paquito, de onde vem esse conhecimento, atenção, Paquito? Leviatã. Cara, o conhecimento esteve sempre aqui. Exato. É uma questão de humildade que ele não falou. Ele antes. mandou um Cthulhu no começo e depois consertou. O Leviatã, o Lotan, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, garítica, o mal é representado por 2 monstros, do mar e da terra. E no Apocalipse tem 2 bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai pro deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para, igual o cinema lá de Portugal. Sei, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira para João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta. Que se prostituiu com os reis da terra. A mulher que fugiu? Aí, exatamente. Por que eu acho que é a mulher que fugiu? Porque quando ele vai... Olha bem, a história da mulher pura perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo pro deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17, quando... Quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira para João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus, e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas e embriagada com o sangue dos santos. Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte: e quando a vi, admirei-me com grande espanto.